Irmãos, aconteceu uma interrupção do vídeo anterior, né? Aconteceu algo ali técnico. Então eu vou continuar aquilo que eu estava falando, né? Vou voltar aonde eu estava para poder não ter que fazer tudo novamente, né? E os irmãos terão aí dois vídeos, né? A parte 1 e agora a parte 2. Então eu estava falando, né? Que Jesus não morreu por todas as pessoas na humanidade, mas ele morreu por aqueles que o Pai deu a ele, né? Aqueles e que ele pagou totalmente a sua dívida ali na cruz. Porque tem algumas igrejas que creem diferente, né? E eu respeito, e são igrejas irmãs, né? Que nós amamos em Cristo Jesus e que têm a salvação, né? Porque confiam em Cristo Jesus e também creem na Bíblia. Então, essas igrejas, né, são igrejas genuínas que confessam a Jesus, mas que eu creio que estão enganadas nesse ponto, né? A igreja presbiteriana também crê de forma diferente, porque elas creem que Jesus morreu para possibilitar a salvação. E aqueles que quiserem, esses vão até ele, né? Esses, pela fé, adquirem essa salvação que Jesus possibilitou. Mas nós, os presbiterianos, não cremos assim. Nós vemos na palavra de Deus que Jesus morreu por aqueles por quem ele veio salvar. É o que os teólogos chamam de expiação limitada. Jesus morreu por aqueles que ele quis salvar. São as suas ovelhas. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, os que o Pai deu a ele. Então, esses recebem o perdão, né? Porque Jesus pagou a dívida deles. Jesus não apenas possibilitou para que aquele que tiver fé tenha. Não, pelo contrário, Jesus pagou a dívida por esses, e esses o Senhor Jesus vai conceder a eles a fé. Eles vão ter fé, e quando eles têm fé, é porque eles confiam que Jesus pagou totalmente por eles. E aí leva a uma outra implicação, irmãos, que a igreja presbiteriana defende com todo fervor, né? Como sendo bíblico, é que o sacrifício de Jesus é suficiente para pagar todos os nossos pecados. Ou seja, quando nós falamos suficiência, é que não precisa de mais nada. Não precisa de nenhuma outra obra, né? Não precisa de você fazer mais nada. O legalismo, né, leva muitas pessoas a dizer que precisam, né, de aceitar Jesus, mas não fazer isso, ou fazer aquilo, ou não fazer aquilo outro, e precisa de um complemento, né? Mas a igreja presbiteriana, ela nega tudo isso, porque a igreja presbiteriana crê que crer em Jesus, arrepender dos pecados e crer no Senhor Jesus já é suficiente. Jesus é suficiente. Você não precisa de Jesus e mais nada, e mais alguma coisa, melhor dizendo. Você não precisa de Jesus e guardar o sábado, guardar dias de semana, guardar festas, como o judaísmo, né? Fazer sacrifícios, fazer isso e aquilo. Não, Jesus é suficiente. Tendo ele, você está garantido na sua salvação. Tendo ele em sua vida, como aquele que morreu pelos seus pecados, mais nada. Ele basta por si mesmo, né? Como Paulo ouviu do nosso Deus, né? A minha graça te basta. Ou seja, Jesus já é o suficiente. Tá? Então não precisa de mais nada. É lógico que nós devemos obedecer a palavra de Deus, nós devemos procurar ir à igreja, reunirmos, não é? Glorificar o Senhor, mas não para a nossa salvação. Como gratidão, né? É o contrário, porque nós já fomos salvos, é que nós então procuramos agradar a Deus. Mas para ser salvo, Jesus já é suficiente. Tem muitas igrejas buscando Jesus, mas buscando outras coisas para complementar. Como nós vemos na Bíblia, a igreja dos Gálatas, né, que Paulo falou que eles estavam passando de um evangelho para o outro. Por quê? Eles queriam ter Jesus, mas queriam também guardar outras coisas para a salvação. Guardar os rituais da lei, né, para que fossem salvos. A igreja dos Colossos, que procurava um conhecimento místico para completar a obra de Jesus, não. Nós cremos, como Paulo mesmo condenou tanto os Gálatas como os Colossenses, né, por buscarem algo além de Jesus. Nós cremos, como Paulo disse, né, que não devemos passar desse evangelho.
esse evangelho de que Jesus é suficiente é o que nós cremos. Então, Jesus é o suficiente para nos salvar. E aí nos leva à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, né? Então, nós cremos também no Espírito Santo como o inspirador das Escrituras e o regenerador dos nossos corações. Aí nós chegamos ao ponto que eu disse no início, né? A igreja presbiteriana crê sim no Espírito Santo e crê talvez até de uma forma igual ou maior do que as outras denominações evangélicas, porque primeiro a igreja presbiteriana crê na inspiração das Escrituras, como diz Paulo lá escrevendo a Timóteo, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus, né? E o apóstolo Pedro fala que nenhum homem falou de particular, nenhum profeta, né? De particular elucidação, mas antes homens santos separados por Deus falaram da parte do Espírito Santo. Então nós cremos que o Espírito de Deus é que inspirou as Escrituras, inspirou os escritores tanto do Antigo como do Novo Testamento, né, para registrar tudo aquilo que Deus falou na história, toda a revelação de Deus, tanto no Antigo como no Novo, né, onde Jesus é a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo. E o autor de Hebreus fala que no passado, né, no Antigo Testamento, Deus falou aos pais pelos profetas de diversos modos. Hoje nos fala pelo Filho. Nós cremos que o Espírito inspirou os apóstolos para registrarem todo o ensinamento de Jesus. Então, como que a palavra de Deus chega a nós? Através das Sagradas Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo. Então, o papel do Espírito Santo foi de inspirar as Escrituras Sagradas. E nós cremos nisso fervorosamente, né? Que toda a Escritura é a palavra de Deus. Não é uma parte dela, mas toda ela. E também não é que ela contém ou se torna a palavra de Deus, né? Alguns evangélicos no passado e às vezes até hoje, né, creem que a Bíblia ela se torna a palavra de Deus. Quando você vai para ela e a lê e vem alguma coisa na sua mente, então agora Deus falou dentro de você. Você só usou o texto como um pretexto ali. Não. A igreja presbiteriana crê que o próprio texto já é a palavra de Deus. Quando o pastor prega, se ele prega de acordo com o texto, ele está falando a palavra de Deus. Mas se ele não prega o que está na Bíblia, de acordo com aquele texto, então ele não está pregando a palavra de Deus. Porque o texto das Sagradas Escrituras é a palavra de Deus. Não se torna e nem alguma parte dela é a palavra. Não. Toda ela é a palavra e ela é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não fez só isso, né? Além de inspirar a palavra, é Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos convence da obra de Jesus, é Ele que coloca em nossos corações a fé e o arrependimento, né? Eu disse que Jesus morreu por aqueles que iriam crer nele, porque o Pai os havia escolhido. Mas quem aplica essa obra? É o Espírito Santo. O Senhor Jesus falou com Nicodemos que Nicodemos, se ele não nascesse de novo, ele não poderia entender as obras de Deus, ele não poderia entrar no reino dos céus. O que significa? Que Nicodemos não era suficiente por si mesmo para poder ter fé, a fé salvadora. E isso nós vemos por quê? Paulo diz, né? Porque todos estavam mortos, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Está em Efésios 2:1. Então, quem traz essa vida? Quem dá essa vida? É o Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo fala a Tito, né, que nós somos salvos pelo lavar regenerador do Santo Espírito. Ele que aplica a regeneração na nossa vida. Então, o presbiteriano, ele crê que todas as pessoas no mundo estão mortas. Ninguém pode vir a Deus. Mas é o Espírito Santo que entra no coração delas. E como diz o profeta do Antigo Testamento, né? Tira o coração endurecido de pedra e dá um coração de carne. Transforma o coração. E sem esse coração transformado, ninguém pode crer em Deus, no Deus verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo para a salvação. Então o Espírito Santo aplica a obra de regeneração. E é Ele também que santifica e é Ele também que há de nos glorificar. Mas, em primeiro lugar, a primeira obra do Espírito Santo em nossas vidas
é regenerar, é transformar o nosso coração para crer no Senhor Jesus. E sem essa obra, ninguém vai crer, ninguém vai arrepender dos seus pecados. Então, se você crê em Cristo, né, para a sua salvação, você não pode gloriar-se em si mesmo, porque isso não veio de você, veio da obra poderosa do Espírito Santo, né, que agiu eficazmente em seu coração. Então, nesse sentido, né, nós discordamos de outras crenças, até evangélicas, como eu disse, de irmãos nossos, que nós respeitamos e amamos, né? Mas nós discordamos quando falam que a gente crê no Senhor, mas num tempo posterior vai receber o Espírito, ou o Espírito não está atuando totalmente em nossas vidas. Não, nós cremos que o Espírito Santo já entra no nosso coração quando nós cremos, porque é Ele que nos conduz à fé. Eu estou aqui só fazendo, né, um resumo. É claro que cada um desses ensinamentos que eu falei aqui, nós gastaríamos, né, vários estudos para compreendê-los, e eu estou procurando resumi-los aqui nesse estudo, para nós entendermos em quem que a igreja presbiteriana crê, né? Já que nós estamos falando sobre a igreja e sobre os seus 161 anos no Brasil, né, que ela completou ontem, no dia 12 de agosto. Então, a crença da igreja na pessoa do Espírito Santo, como aquele que inspirou as Escrituras e aquele que regenera o nosso coração para nos conduzir à fé. E também que nos santifica, que ilumina as nossas mentes para entender a palavra, né? Que nos dá os dons e que opera de diversas formas em nossa vida. Irmãos, o que eu quis mostrar aqui nesse estudo, né, é que a igreja presbiteriana, em última análise, ela crê primeiramente que a Bíblia é a palavra de Deus e a única regra de fé e prática. E por isso ela crê na Santíssima Trindade. E aí, crendo na Santíssima Trindade, né, que Deus é um, mas subsiste em 3 pessoas, ela crê num Deus que é soberano. O Pai que decretou todas as coisas, sem tirar a responsabilidade humana, né? Mas a própria responsabilidade humana está dentro dos seus planos eternos, que não podem ser frustrados. E crê também em Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Filho amado de Deus, que veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados, lá na cruz do Calvário, e que o sacrifício dele é completo, né? Aquele por quem ele morreu, ele pagou a dívida toda, e é suficiente, não precisa de mais nada. E a igreja presbiteriana crê, né, de uma forma bem enfática na pessoa do Espírito Santo, aquele que inspirou as Sagradas Escrituras, para que nós tenhamos hoje a palavra de Deus. E as Escrituras, elas são a palavra de Deus. E não só isso, mas ele também regenera os nossos corações. Ele é que traz a vida espiritual a nós, para que nós possamos crer em Jesus. E ele mantém essa vida. Ele nos faz perseverar até encontrarmos com o Senhor na glória, né? E nos concede os dons, né? E é Ele que é o sustentador e mantenedor de toda a vida, e principalmente da vida espiritual. Então, o que eu quis fazer foi um resumo daquelas crenças, né? Que às vezes são até mais características, crenças, né? Que caracterizam a igreja presbiteriana do Brasil, né? Não estou dizendo que só ela crê dessa forma, outras creem também, né? Embora algumas discordem em alguns pontos, mas principalmente a igreja presbiteriana, ela confessa essas doutrinas que eu ensinei para os irmãos, né? Que eu falei delas de forma resumida, e que nós possamos, irmãos, acima de tudo, né? Ter, como qualquer presbiteriano fala, né? A Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Sempre voltando à Bíblia para aprendermos aquilo que Deus quer nos ensinar. Que Deus abençoe você.